Paz e graça para você, paz e graça para você que ouve. Você ouve não uma religião, você ouve não um homem, você ouve não a teologia, mas você ouve a voz de Cristo, você ouve a palavra de Deus. Você é da verdade e todo aquele que é da verdade ouvirá a voz de Cristo. A voz poderosa, a voz que dá vida. E os meios que essa voz opera, ela fala no silêncio às vezes. Às vezes você não está escutando nada, humanamente falando, audivelmente falando, mas dentro de você, a voz de Cristo fala. E essa voz é poderosa para fazer toda a mudança de que precisamos. Pois bem, dito isso, vamos pensar aqui nesse vídeo a respeito do pecado. Quando é que eu pequei? O que é pecado? Em primeira mão, eu quero comentar com você que a religião, de uma forma geral, a religião em si, ela trata de conectar o homem com Deus. E como Deus é santo, Deus é puro, Deus é sagrado, o homem não consegue se ajuntar a Deus, se conectar a Deus, se ele tiver impureza, se ele tiver com pecados. Então a religião trata de encobrir o pecado. Vai ter rituais, batismos, e cada religião vai ter suas doutrinas, né? Seus ensinamentos a respeito do que é pecado e tudo mais. Mas vamos pensar aqui na escritura do Salmo número 51, no versículo 6. Ali vai estar escrito que em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Perceba que no nascimento, no ato de ser fecundado, a iniquidade ali já operava. Sendo assim, o que esperar de um ser que nasce em pecado? A natureza, a sua essência é pecado. Então não há o que se esperar. O que Deus esperará do homem? Não há esperança no homem. Deus não espera nada do homem, porque o homem nasce alienado, o homem nasce pecador. E o que se faz necessário? O cordeiro, o sacrifício, a salvação, o perdão, o resgate. E isso é feito exclusivamente pelo próprio Cristo. Ele é o pastor, ele é o Salvador. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Dessa forma, nascer é pecado. Se você nasceu, aí está o pecado. E Deus não precisa de mais nada. Deus não quer saber de mais nada. Você nasceu aqui nesse mundo, você é um pecador. Quando você nasceu aqui nesse mundo, é o óbvio, você nasceu de um desejo carnal, você nasceu em carne. Ser feito carne é ser feito pecado. O próprio Cristo, quando se fez carne, a Bíblia vai dizer que aquele que não cometeu pecado, pecado o fez por nós. Quando ele assume a forma humana, então ele estava vestido do pecado, vestido da carne. Só que ele era antes disso. Ele já tinha sua existência em glória. Nós não. Nós tínhamos uma existência no Pai, como filhos atributos, com uma vida dentro daquela semente. Mas o unigênito e primogênito de Deus é Cristo. Por isso que ele pôde salvar. O próprio Adão, quando foi criado, perceba, criado. Adão foi criado com a possibilidade de pecar. Cristo não. Primeiro, Cristo não foi criado. Cristo foi gerado. Cristo é
o princípio da criação do Pai. Então ele é a manifestação do Deus invisível. Ele é o Filho unigênito. Nesse aspecto, dentro do unigênito, havia todos os filhos de Deus que viriam ao mundo. Então, quando Deus cria Adão, coloca na responsabilidade de Adão trazer esses filhos. E Adão tinha uma condição, não podia pecar. Adão, ele era o lavrador do jardim. A hora chegou que você precisa entender que Adão não era um chacreiro, não era um roceiro. O jardim de Deus não se tratava de plantas assim. Não era um cuidador de uma roça. O jardim de Deus se tratava da família de Deus. Por isso que está escrito agora no Novo Testamento, no capítulo 15 de João. Quem é o lavrador? É Adão? Não. Capítulo 15 de João vai dizer que meu pai é o lavrador. Agora no Novo Testamento, o lavrador é o próprio pai. Será impossível da família de Deus falhar, porque agora Deus não deu mais chance para o homem. A chance do homem se encerrou em Adão. Adão falhou. E então os filhos de Deus não puderam ser manifestados. O próprio Adão, mesmo sendo criado, ele não pôde receber a vida eterna. Ele não pôde comer do fruto da árvore da vida eterna. Mas ele comeu do fruto da morte. E a morte está onde, meu Deus do céu? Em nossos corpos. Por causa do pecado de Adão. Então a morte entrou. E aí agora, nascer é pecado. Nascer desse ato carnal. Isso explica por que Jesus não nasceu de um ato carnal. O próprio Adão não nasceu de um ato carnal, mas do poder de Deus. O Verbo se fez carne, nasceu do poder de Deus, então o Verbo não é pecado. Ele o fez pecado, isso significa que ele estava em um corpo humano, ele se tornou carne. E tudo isso representa a vitória sobre o pecado. Tudo isso representa vencer o pecado com o pecado. Na carne, isto é, o significado disso é o veneno da cobra contra a própria cobra. A serpente, essa natureza terrena, então veio a natureza de Cristo para vencer. E a vitória é uma só. Assim como a nossa derrota foi uma só, derrotados fomos em Adão, agora vitoriosos somos em Cristo. Isso é evangelho, isso é o ensinamento que Paulo trouxe, e Paulo trouxe isso pelo Espírito Santo. Não foi a invenção de teologia de Gamaliel ou de teologia própria paulina, mas foi a promessa. O Cordeiro tira o pecado do mundo. O Cordeiro e somente o Cordeiro. É Ele que tira o pecado do mundo. E o que isso significa? Isso significa que o sangue do Cordeiro é uma nova vida. Você recebe um novo nascer. A semente incorruptível é a palavra. Quando você ouve essa palavra que não é minha, embora isso esteja sendo transmitido por minha voz, esse conhecimento, isso não é uma palavra humana, mas a palavra de Deus. Um verdadeiro pregador não prega a si mesmo, mas prega a Cristo. E pregar a Cristo tem um preço alto. Qual é o preço alto? Pregar a Cristo não é pregar uma placa de igreja, não é pregar uma religião, não é pregar a si mesmo, mas é pregar o evangelho da salvação. Não há salvação em outro. A salvação é o Cordeiro. A salvação é esse evangelho. E então, essa palavra como uma semente entra. Se o teu ouvido pode ouvir. Se você então foi escolhido por Deus, se você foi conhecido, se você esteve no Pai, se você é de Deus,
então você volta para Deus. Se você esteve ali no princípio, antes da criação do mundo, quando esse evangelho do reino é ecoado, isso combina com você. Essa voz entra, todo aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Não é que Jesus vai vir aqui fisicamente, aquele Jesus de Nazaré, e falar com você. Aquilo era só a carne. O verdadeiro Cristo é a palavra. O verdadeiro Cristo é a voz que ele disse. A hora vem, já tem chegado, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A vida eterna é ouvir a voz do Filho de Deus. Quando Deus envia seu Filho, não existe mais nada para ser enviado. Não fica aguardando Moisés, não fica aguardando Elias, não fica aguardando profeta nenhum. O Filho de Deus é suficiente. E o Filho de Deus sendo manifestado, você não precisa de mais ninguém, você não precisa mais de um sacerdócio, você não precisa mais de um templo, porque o verdadeiro tabernáculo é Ele. Agora, isso significa que você não se reunirá com pessoas? Não. Paulo se reuniu, os irmãos se reuniam. A diferença é como acontece a reunião. A reunião precisa ser em nome do Senhor. A reunião é no nome de Cristo. Nós aqui à distância estamos reunidos. Não há o que impedir de termos um encontro físico. Pessoas se reunir é um privilégio. Agora, dizer que isso é a Igreja de Deus, dizer que uma denominação, seja ela a batista, a metodista ou a católica, que é a mãe de todas, dizer que isso é a Igreja de Deus, isso é uma criação humana. A verdadeira igreja criada por Cristo é a Igreja do Espírito. Leia aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. O corpo de Cristo não é uma denominação. A Igreja da Verdade não é uma denominação. A Igreja da Verdade é invisível. É simplesmente o corpo de Cristo. Não é dessa criação. Que Deus abençoe a sua vida. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.